Então, aos irmãos encarnados, desencarnados e aqueles que compartilham conosco nas redes sociais, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares, para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, trabalhando os tratamentos dos irmãos que aqui estão. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda e o lar agradece. Então vamos ler um trechinho do Evangelho. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Item 3. Se me amam, disse Jesus, sigam os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai para que envie outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. Será o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Mas todos o conhecerão porque ele estará sempre ao lado dos homens. O Consolador, que é o Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu já havia falado. Que assim seja. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente, o coração, para que sejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões e companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, ó despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Chamo agora a irmã Sandra, que fará a palestra desta tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos os irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, os das redes sociais também, né?
A gente às vezes não lembra, né, das redes sociais, mas sejam todos bem-vindos a este lar de paz, de luz, que consigamos aproveitar bastante estes momentos que estamos aqui hoje, né? E que a gente possa aproveitar bem esse nosso tratamento, que hoje é um dia de tratamento aos irmãos. Todo tipo de tratamento tem hoje, né? O passe, aquele trabalho magnífico lá da equipe espiritual do Dr. Mandel, o trabalho de desobsessão também, que é maravilhoso, são chuvas de bênçãos, né? Que a espiritualidade nos oferece. Então, que a gente possa aproveitar bastante. Sem falar que o primeiro tratamento é aqui, neste momento agora, da palestra, que alguns de nós ainda não prestou muita atenção, como é importante a gente estar aqui, né, assiduamente na palestra, porque quando a gente vem aqui com aquele pensamento mesmo de vir buscar algo, compreender algo que nos acontece, né, a espiritualidade tem mais conexão conosco. E quando a gente às vezes chega meio apressado, a gente passa em algum outro local que a gente acha por bem que passa antes, né? A gente não aproveita todas essas bênçãos, toda essa chuva de bênçãos que a espiritualidade nos oferece. Meus irmãos, aqui na palestra é um tratamento. É que às vezes a gente ainda não compreende muito bem. E por isso que vale a pena a gente falar sempre, sabe? Porque quando a gente entra naquela portinha estreita lá, né, aqui no lar, ali é feita uma triagem em cada um de nós. Todos nós, meus irmãos. Não são só vocês que estão sentadinhos aí, é todos nós. Nós, trabalhadores do lar e Mãe Esther também. Então, a espiritualidade sabe o que nós necessitamos. E a espiritualidade, né, busca fazer o que precisamos. É um passe. Às vezes, o tratamento mais aprofundado é feito neste momento, em que a gente está aqui sentadinho, quietinho, às vezes fazendo uma prece, às vezes lembrando de um familiar que ficou lá em casa, às vezes lembrando do ente querido que já partiu e a gente queria tanto, né, saber uma notícia dele, queria tanto que ele estivesse bem. Tudo isso a espiritualidade sabe e nos ajuda em cada coisinha minúscula que a gente veio aqui buscar, a gente é atendido, podem ter certeza. Então, a gente hoje veio falar sobre a força do amor, né? Esse poder do amor que o amor tem, né? Essa mola do mundo que deveríamos já ter compreendido e exercitarmos, mas a gente está ainda meio, né, assim, inibido, né, digamos assim, inibido de aplicar esse amor que todos nós temos e que Jesus veio aqui na Terra nos ensinar, né? Veio nos ensinar, ele não deixou nada escrito, ele veio nos ensinar com um exemplo. Ele exemplificou esse amor, exemplificou. Então a gente aqui ainda está meio assim, atrapalhadinho. A gente ainda está naquela parte do julgamento, a gente julga muito os nossos irmãos de caminhada, julga tudo, até em frente à televisão a gente julga, né? E a doutrina espírita nos esclarece, né, que nós não devemos julgar. Não devemos julgar. Então, aí já é uma forma da gente procurar exercer o nosso amor. Procurar ver, procurar pensar, analisar, né? Por que o irmão está precisando daquela forma? Ou então nem procurar saber conforme a situação. A gente sempre buscar
né, um entendimento, né, atenuar aquela falta que às vezes os nossos irmãos cometem. Aí a gente parte para o julgamento. Ali no Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra maravilhosa que eu amo, né, tem ali sobre o perdão, no capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos. Ali nos fala da indulgência. Aí quando a gente tem indulgência com os irmãos, a gente consegue desenvolver o amor. Porque aí a gente não vai naquela, né, de cobrança, apontar o dedo, o julgamento. A gente vai procurar, né, um caminho que no Evangelho também nos esclarece, a porta estreita, né? E a gente não quer a porta estreita, a gente quer a porta larga. A gente vê aquilo, a gente já define, e a gente já julga e já condena. O nosso proceder está muito primário ainda, né, meus irmãos? Então a gente tem que exercer o amor. E a gente consegue. Mas não aquele amor que a gente exerce sempre só pelos nossos entes queridos, os nossos amores lá na nossa casa, né? Os nossos filhos, os nossos netos, né? Às vezes a gente não consegue exercer o amor nem para aqueles que chegam na nossa família, que é um genro, uma nora, e a gente observa isso. Às vezes são pessoas tratadas de forma diferente, com um certo respeito, mas uma certa distância, né? E o que isso nos traz? As indiferenças, a falta do verdadeiro amor. Quando a gente deveria ter amor pela nossa família consanguínea, amor de verdade, porque quem chega na nossa família é um ser às vezes muito caro para nós e a gente não observa no primeiro momento. A gente observa como aquela pessoa veio tirar um pedaço da gente, tirar um pedaço do filho, um pedaço da filha, ou seja, como for, e não é assim. Ali quem está chegando é um filho e uma filha, né? A gente tem que procurar observar e não ficar só naquele núcleo familiar. O amor pode se desenvolver por todos, porque todos nós somos uma família, todos nós. Aqui, por exemplo, no lar de Mãespé, a gente costuma dizer que é o nosso segundo lar. E sendo o nosso segundo lar, vocês todos, aquelas irmãs, os irmãos que estão lá, né, que são os tarefeiros do lar de Mãespé, vocês aqui que estão sentadinhos aqui, não é uma única família? A gente não está aqui para isso, para se, né, a gente conviver e se harmonizar. E é isso que precisamos fazer, harmonizar. E quem sabe um dia a gente se amar de verdade. E a gente vai conseguir. Ali no Livro dos Espíritos, a primeira obra que Allan Kardec estudou, né, o nosso codificador da doutrina espírita, eu até convido a todos vocês, se não sabem, que não conhecem, para compreender melhor o que se passa com a gente. O Livro dos Espíritos é uma primeira obra. Sem o Livro dos Espíritos, a gente pode ler outras obras e não compreender tão bem, mas o Livro dos Espíritos nos ensina, né, o que é o Espiritismo, vem nos ensinando. Ali são 1019 perguntas e respostas que Kardec fez aos Espíritos de luz e eles respondem para nós. E ali na pergunta, na lei de adoração, da segunda parte do Livro dos Espíritos, diz assim, ó, na 665, o que pensar sobre a opinião daqueles que rejeitam a prece em favor dos mortos por o fato dela não estar recomendada no Evangelho? Aí nos responde assim, ó,
O Cristo disse aos homens: amem-se uns aos outros. Essa recomendação ensina que o homem deve empregar todos os meios possíveis para ter afeição pelos outros homens. Então, está nos ensinando a nós termos afeição, né? Então, a gente deve ter essa observação. A doutrina espírita é isso que nos recomenda. Quando ela nos diz que a gente não deve julgar, quando ela nos diz que a gente deve buscar, né, uma compreensão, uma maneira, um jeito de perdoar. Quando a gente fala aqui em perdão, meus irmãos, não é uma coisa assim, que a gente diz para nós e para todos os irmãos perdoar. Não é assim. Porque cada um de nós sabe como é que é, né, o perdão que tem que se dar para si e dar para o outro. Então é uma construção que a gente tem que buscar fazer, essa construção. Conversando com Deus, conversando com a espiritualidade maior, conversando com a nossa consciência, né? Que a nossa consciência é Deus, meus irmãos. A nossa consciência, né? Tudo tem os porquês, tudo tem o porquê. Então que a gente busque isso para a gente ficar bem com a gente e com o próximo. Aí na lei da justiça, do amor e da caridade também, mais uma pergunta que eu observei ali, porque a gente vai estudar, né, vai buscar aqui e ali para estudar, para a gente falar de uma forma mais coerente possível, para que todos entendam o que é o amor. Na 887, Jesus também disse: amem os seus inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? Mais uma pergunta. É contrário. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar o mal que eles nos fazem e pagar o mal com o bem. É isso. É aquela coisa, né, meus irmãos? A gente não precisa trazer ele de volta para o nosso lar. A gente não precisa conviver de risos e abraços com eles, como a gente faz com aqueles que diz aqui, aqueles que a gente tem verdadeira e se apaixona no coração da gente, né? Bate mais forte quando vê uma pessoa que a gente ama, né? Aqueles nossos amigos mais próximos, aqueles que têm bastante afinidade com a gente. Não é dessa forma que a gente tem que conviver com eles. A gente tem que procurar viver. Se ele fez o mal, a gente não faz o mal também, porque senão a gente vai ficar igual. Imagine se uma pessoa me dá um tapa, eu também dou um tapa nela, e qual é a nossa diferença? É a mesma. É isso que a gente tem que observar. Né? É isso que a gente tem que observar. Então, pagar o mal com o bem. Eu tenho outra coisinha aqui também. Jesus, o homem, né? Porque Jesus é um homem, né, meus irmãos? Jesus é um homem, ele esteve aqui na terra. Como eu disse no princípio, ele exemplificou, né, o amor que ele veio nos mostrar, ele exemplificou. Quando a gente fala aqui no exemplo de Jesus, a gente não pede a todos os irmãos que façam como Jesus fez, não é assim? Aí as pessoas costumam dizer assim, né? Porque tem uns corações mais endurecidos, né? Que não estão ainda preparados, estão ainda a caminho, às vezes um caminho mais longo, um caminho mais difícil, é que a gente procure, né? A gente procure a ficar quieto em algum momento. Isso aí já é uma ajuda. Não é todo momento que alguém nos revida alguma coisa, a gente vai lá e revida de volta, que a gente
faça esses exercícios que às vezes fica calado, né? Fica quieto no primeiro momento. E a gente dormir naquele dia, e a gente fazer uma prece, e a gente amanhecer no outro dia com outro pensamento, uma outra visão, para daí começar a entender ou conversar com aquele irmão que revidou, que disse alguma coisa que não foi muito boa. Mas no primeiro momento não vai dar certo. Aí vai acontecer a contenda, e a contenda nunca é boa. Porque sempre as pessoas falam alguma coisa que não querem falar. Depois se arrependem. Não, então para que a gente vai nessa? A gente já sabe disso, a gente vai analisar, vai pensar. Por isso que eu digo aqui sempre, como é bom a gente ler, fazer a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, no primeiro momento, quando a gente levanta, porque a gente ali parece assim que é uma cartinha que está nos dizendo assim: hoje tu vai ter que passar por isso, por aquilo, olha o que está recomendando o Evangelho, né? Tu fica mais atenta, observa mais, quem sabe tu, né, poderá resvalar. E aí tu fica mais atenta, procura, né, a lembrar o que tu leu no primeiro momento do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, todo ele é maravilhoso. Desde a introdução até a última página, que é de prece. Muito bom mesmo. Nos ensina muita coisa. Nos ensina perdão, nos ensina a gente a ser resignado, e como é difícil ser resignado. Tudo é muito difícil, mas tudo a gente tem que exercitar. A gente não pode querer tudo pronto, né? É abrir uma cartilha e ali fica tudo pronto. A gente vem numa espírita e ali a gente vê uma dor moral ou uma dor física. E tem um irmão, por exemplo, aqui um médico, que é um médico que ele tem o dom de cura, e a gente sai daqui curado, né? E aí tem merecimento, nós também temos nosso merecimento. Não é bem assim, meus irmãos. Por isso que o nosso tratamento, por exemplo, de desobsessão, são 4 semanas. Depois mais 4 semanas, a pessoa tomando um passe. Aí é tudo, o tratamento é paulatino, né? Porque a gente, às vezes, leva anos e anos, né? Sem se dar conta, nos adoecendo. E quando a gente adoece, a gente quer uma cura relâmpago, né? Todos nós queremos uma cura relâmpago. Ninguém quer ficar com um espinho cravadinho no pé, né? Todo mundo quer ir lá e quer tirar. Mas não é bem assim, meus irmãos. A gente tem que ter paciência. Ali no Evangelho também nos ensina paciência, né? Então, por isso que é muito bom. Deixa eu ver. Amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado de sentimento, de oposição sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que estão apresentadas. Que eu tinha falado antes, né? Quando a gente não concorda muitas das vezes, a gente tem que dar uma pausa no nosso pensamento, na nossa maneira de ser, porque cada um de nós é de uma maneira. E nós não devemos trocar a nossa maneira. Nós devemos acrescentar na nossa maneira a paciência, o amor. Isso é muito bom para nós. Além de ser bom para quem convive com a gente, né? É maravilhoso. Eu trouxe também aqui uma mensagem que eu achei muito interessante para nós. Diz assim, ó: você tem demonstrado amor? Nos faz uma pergunta.
Aí diz assim, ó, não queira viver sem expressar o amor que existe em seu coração. Então, todos nós temos amor, sim. É que a gente não quer expressar. Muitos de nós não diz que ama, não consegue falar essa palavra. Eu não sei porquê, deve sentir vergonha, não sei. Eu não consigo entender. Eu acho que foi o tio Edgar que falou aqui, eu não sei, eu lembro disso, que um irmão, um amigo, o irmão dele, chegou e deu um beijo nele, assim, no rosto dele, né? Ele ficou todo envergonhado, assim. Ele nem sabia dizer qual é o sentimento, né? As pessoas não fazem isso. Por que não fazem isso? Às vezes nem um filho consegue fazer. Isso é amor. Quando a gente começa assim, pelo ato de um abraço, de um afeto, de um carinho, essa demonstração de amor, agora ele está tranquilo quanto a isso, né? Mas que bom que isso está acontecendo, já está começando a acontecer. E tem algumas pessoas que não têm problema com isso. Em cada gesto amoroso que você demonstra, o mundo se torna mais suave, as pessoas se desarmam de seus medos, a violência diminui e a paz floresce. Né? A paz. Então, quando a gente demonstra amor, a gente já tem paz. A felicidade, a saúde, a prosperidade e a harmonia em família depende do quanto de amor você está disposto a dar. Ninguém retira dividendos de aplicação financeira se nada investiu. Né? Então nós temos que investir. Ofereça ódio e irritação, e é isso que você receberá. Dê amor e o amor retornará a você. Tá? Tanto quanto você gosta de receber manifestações de afeto, procure também ser aquele que demonstra amor. O mundo se encontra com tantos conflitos porque quase todos nós estamos de braços cruzados, esperando sermos amados. Por que a gente não vai amar primeiro, né? Por que a gente não coloca no nosso coração, na nossa vida, na nossa vivência, aquela oração de São Francisco? Todo mundo gosta. Eu não vi uma pessoa não gravar aquela oração. Que oração maravilhosa. Mas vocês viram o que aquela oração diz para nós? Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Né? A gente pede para o Senhor que nós sejamos instrumento da vossa paz. Isso é forte. Né? Isso não pode ser a boca falando, os lábios falando. Isso a gente tem que interiorizar e ser verdadeiro. E falta muito isso. Saia da lista dos carentes e omissos e se aliste no exército das pessoas amorosas, pois são elas que salvarão o mundo do caos do egoísmo. Não é a inteligência do homem que resolverá os grandes problemas mundiais, porque a inteligência sem amor tem sido responsável por guerras fratricidas, preconceitos de toda ordem, massacres raciais e religiosos, crimes e atentados ignóbeis. Mas o amor, mesmo vivenciado por poucos, é a viga mestra que ainda sustenta o mundo. E sustentará para sempre, porque amanhã, querendo ou não, todos nós seremos perfeitos. Você não seria nada sem o amor de Deus. Você não teria ido tão longe, não fosse o amor dos seus pais. O planeta Terra já teria virado poeira cósmica, não fosse a semente de amor plantada por Jesus no coração de cada um de nós. Então não deixe essa sementinha morrer pela indiferença, deixe crescer no solo do
seu coração, ela é vital para a sua felicidade. Você não precisará de grandes feitos, ao contrário, quanto mais gestos simples e espontâneos, mais o amor se mostrará presente. Um elogio aos familiares, um sorriso de alegria ao rever um amigo. A gente não elogia, né, o familiar, né? A gente não costuma fazer isso. A gente até elogia o outro, assim, né? A gente vê, elogia, a gente vê o familiar fazer uma coisa bem feita. Não. A gente não tem tempo de elogiar. É ou não é? É. Todo mundo respondeu que é. Um elogio aos familiares, um sorriso de alegria ao rever um amigo, um inesperado abraço de carinho no ser amado, um bilhete de esperança ao companheiro em dificuldades, um prato de comida aos que perambulam pelas ruas sem lar, um olhar de compaixão aos que se desviaram do bem, um olhar de respeito a quem pensa diferente de você. Isso também é muito importante. Olhar com respeito a quem pensa diferente de nós. Isso é fundamental em nossas vidas, meus irmãos. Fundamental. Esse é o primeiro passo. É muito bom ser amado, porém é muito melhor aquele que ama. Quem recebe amor fica em débito com a vida. Quem dá amor já o recebeu, no instante de oferecê-lo. O perfume toca primeiramente as mãos que oferecem rosas. Não é assim? O amor requer generosidade. Não seja mesquinho ao amar. Retira o conta-gotas de seu coração e seja como a chuva a molhar a terra em quantidade suficiente para que ela floresça. Que seu amor não seja triste como um velório, que ele seja alegre como a criança, doce igual ao mel, formoso como as flores de primavera e brilhante como as estrelas. O amor não é o que está escrito nos livros, é aquilo que praticamos quando fechamos os livros. Tá, meus amores? Então, vocês fiquem com muita paz no coração, com muito amor no coração, para doar, né, aos familiares, aos seus irmãos de caminhada. Muita paz. Boa tarde. Muito obrigada por me ouvir. Então, agradecendo as palavras da irmã Sandra, peço que os médios se dirijam às suas salas de trabalho. Os irmãos que têm tratamento na desobsessão. Não, deixa quando eu chamar, você não vai. Você quer desobsessão. Não, porque eu já curti muita coisa. Irmãos que têm tratamento na equipe do Dr. João Landel.
arrependimento fraterno, a ficha vermelha também na equipe. Quem tem passe isolado, fichinha azul, passe magnético, ficha rosa. Alguém mais com ficha que precisa de auxílio? Irmãs e irmãos, nesta atmosfera de amor e paz, convido a todos para se concentrarem, buscando a serenidade interior, permitindo que a mente se acalme e o coração se abra para receberem as benesses trazidas pela corrente de luz amiga, potencializando em cada um as energias de saúde física, mental, espiritual e o puro amor de Deus e de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. E que assim seja. O passe foi transmitido, irmãos e irmãs, vão em paz.